mas é uma alegria muito grande para nós ver a igreja. Aos pouquinhos nós estamos retornando, logo, logo nós vamos ver aquela alegria de ver todos os irmãos aqui conosco, congregados, firmes na fé em Cristo, caminhando para a glória do nosso Deus. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tudo nos direcione e dando graças e glórias a Ele por esse momento maravilhoso que Ele nos concede, um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite. Quantos gostariam de estar, por algum motivo não estão? Então é um privilégio para nós estarmos aqui para cultuar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos aqui nesta noite, para como igreja do Senhor, Pai, cultuar, bendizer, louvar, glorificar o nome do Senhor, Pai. Pois só o Senhor Deus é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda honra, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos recursos, pelos teus cuidados, Deus. Louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Pai, nós também somos gratos ao Senhor por ver irmãos que já fazia algum tempo que nós não vimos, Deus, e hoje, pela graça do Senhor, estar aqui conosco na tua igreja, cultuando o nome do Senhor junto, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Maurília, por ela já estar conosco bem, para a glória do teu nome, Pai. Também a alegria de ter o irmão Celso aqui conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Também agradecemos, Pai, ao Senhor pela vida da irmã Solange, do irmão João, também da Teodóxia, Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor por essa preciosa vida. Pastor Celso, Tia Milda, Jonas, Ruth e os demais irmãos que estão conosco aqui nessa nobre missão, Deus, de proclamar a tua palavra aqui nessa cidade, levando o teu verdadeiro evangelho para que as pessoas possam conhecer que somente Jesus é o caminho, somente Ele é o acesso ao Senhor, Deus. Abra, Pai, o coração, a nossa mente, para tudo que venhamos a fazer aqui nessa noite, seja, Pai, direcionado pelo teu Santo Espírito, e que chegue, Pai, ao teu trono de graça de forma suave, de forma agradável e para a glória do nome do Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Boa noite, meus irmãos. Gilmari e Elma, né? Gilmar, eu nunca vou lembrar. Gilmar, de verdade. Sejam bem-vindos, né, meus irmãos? Muito bom tê-los aqui novamente conosco. E que Deus abençoe os irmãos. Quero convidar os irmãos, eu coloquei ali para nós lermos a palavra do Senhor, irmãos. Um versículo da palavra de Deus. Então quero convidar os irmãos para que todos leiamos juntos. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos todos juntos? Porém, amém, irmãos? Podemos falar isso de todo o coração, né, e pedir a Deus para que Ele nos ajude a, eu e minha casa, servir ao Senhor. Não há nada mais importante neste mundo do que nós servirmos ao nosso Deus, abrir a nossa casa para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E essa foi a palavra de Josué, meus irmãos. Quando Josué estava lá entrando, caminhando com aquele povo na terra prometida, ele falou para aquele povo: vocês podem servir a outros deuses, podem servir aos deuses dos seus pais, podem servir aos deuses dos amorreus, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim também possamos fazer, irmãos, possamos falar
Vocês podem servir os deuses de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, né? Jonas e Ruth, vamos cantar hinos ao nosso Deus? Agora convidar os irmãos para nós entoarmos hinos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar cantando o hino do cantor cristão 328. 328. Número 328. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e levo ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem dali, jogas o mal que me cobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e levo ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu
diante das tempestades da nossa vida, né? Nós possamos ouvir a voz de Deus. Sossegai, sossegai, porque eu estou contigo. 154. 154. Nós ouvimos pela manhã uma lição falando sobre nas adversidades, quando nós estamos passando por gigantes, né? E quando nós estamos passando por gigantes na nossa vida, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, acreditando nele, obedecendo a sua palavra, e as promessas deles irá se cumprir nas nossas vidas. E nós vamos cantar firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro e na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos. Que nós possamos realmente firmar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, irmãos, nós vamos fazer o nosso momento missionário, momento que nós lembramos dos nossos missionários que estão nos campos, levando a palavra de Deus, lugar que talvez nós não podemos ir. Deus levanta pessoas para ir a esses lugares, para proclamar a vontade do Senhor. Então nós vamos ver um pequeno vídeo, irmão, do executivo da Junta de Missões Nacionais. Ele dá uma palavra ali para todo o povo batista em relação
a campanha de missões nacionais 2020. Então eu vou colocar aqui um vídeo pequenininho e depois eu vou pedir ao irmão Jonas, irmão, que ore pelos vídeos dos missionários, que ore por nós também que somos missionários, para que a palavra do Senhor alcance mais e mais vidas. Meus irmãos, estamos em campanha de missões nacionais, estamos vibrando, estamos animados, meus irmãos. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a obra missionária continua, os missionários continuam trabalhando, continuam aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado nesse tempo. Irmãos, estamos sonhando, essa é uma campanha dos sonhos para nós. Diante de todos esses desafios com a pandemia, nós estamos sonhando com o futuro missionário. Olha, durante o período de pandemia, foram 4 turmas de radicais, uma na Amazônia, outra ali no Sertão, outra na Cristolândia, uma ali em Fortaleza, no Ceará, e agora, semana passada, outra em São Paulo. Na verdade, são 5 turmas de radicais, visando a plantação de igrejas, o envio desses radicais para a plantação de igrejas em vários bairros e cidades ali do estado de São Paulo, os ribeirinhos, sertanejos, enfim, estamos trabalhando, avançando, meus irmãos, e agora estamos sonhando nesta campanha, a avançar muito mais, abrir cristolândias em vários lugares do Brasil, um deles que já temos trabalhado no planejamento e estamos caminhando com as tratativas, é uma cristolândia ali no Rio Grande do Sul. Quando eu falo uma cristolândia, não é uma unidade, porque não dá para abrir uma unidade. Abre-se a missão, tem-se a fase 1, fase 2. Estamos orando e sonhando em expandir. Estamos começando um trabalho desafiador no Pantanal, o Radical Pantanal. Já enviamos missionários para lá, um casal missionário já chegou lá esse ano. Estamos sonhando ali no Pantanal também. Meus irmãos, estamos vibrando e nós confiamos no Senhor. Essa campanha será histórica, extraordinária, porque o Senhor é conosco. Amém, né, meus irmãos? Esse trabalho de Cristolândia é um trabalho muito bem feito pela Junta de Missões, vidas têm sido alcançadas, e lá no Rio Grande do Sul é um local bem difícil para chegar ao Evangelho, então nós vamos orar para que esse trabalho realmente seja abençoado por Deus, e vidas lá naquele local sejam alcançadas para a glória de Deus. Irmão Jonas. Senhor, nosso amado Pai, queremos te render graças e louvores por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, com vida, com saúde, e podemos estarmos reunidos na presença do Senhor, como igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, por estarmos aqui, por rever os irmãos que há tanto tempo nós nos víamos. Isso traz alegria para o nosso coração, e que eles continuem aqui firmes, Deus, na missão de pregar a Tua Palavra, de serem missionários do Senhor aqui neste lugar. Abençoa, Deus, a vida do pastor Silvio, da Fernanda, que estão aqui nesse tempo, que eles sejam canais, instrumentos do Senhor, para abençoar, Senhor Deus, essa cidade, juntamente com os irmãos, com a igreja aqui, Senhor, que eles possam estar firmes, juntos, unidos, num só propósito, de proclamar a Tua Palavra, de levar a mensagem de salvação, de esperança, nesse tempo em que estamos vivendo, Pai, onde há tanta desesperança na humanidade, mas a nossa esperança está no Senhor. E o Senhor está conosco a todo instante, cuidando de nós. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelo trabalho da Junta de Missões Nacionais, pelo nosso país, pela vida do pastor João Marcos, que é o coordenador desse trabalho, que ele continue sendo usado pelo Senhor para poder, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho, através, Senhor Deus, das estratégias que tem dado a ele. Abençoa cada missionário que tem se disposto a ir ao campo, Pai, para pregar a Tua Palavra, os radicais, Deus, que estão ali nos ribeirinhos, Pai, que estão lá na Amazônia, em São Paulo, aqueles que estão nas Cristolândias pregando a Tua Palavra. Abençoa esse trabalho, Senhor Deus, que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor. Que eles sejam, Senhor Deus, usados tão somente pelo Senhor, para levar a Tua Palavra genuína, que salva, que traz esperança, e que leva vidas ao conhecimento de Cristo Jesus, através da Tua Palavra e pela fé, entregar a vida ao Senhor Jesus. Pai, continua derramando bênçãos sobre nós, sobre a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Nós possamos, Pai, nos empenharmos em estarmos servindo ao Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite. Vamos também, irmão, lembrar sempre nos nossos lares, vamos orar pela vida dos missionários, vamos clamar, porque são pessoas levantadas que estão lá trabalhando na obra do Senhor e eles carecem das nossas orações, se possível, das nossas contribuições. Eu gosto sempre de lembrar a igreja que quando uma pessoa se converte lá no Rio Grande do Sul, nós podemos falar que nós fazemos parte desse trabalho. E Deus contempla isso, irmãos. Não tenhamos dúvida que quando uma igreja é missionária, Deus contempla que lá naquele local uma vida se entregou ao Jesus e uma pequena congregação lá em Lima Duarte fez parte deste trabalho, para a glória do nome do nosso Deus. Ainda momento de louvor e adoração ao nosso Deus, irmão, momento de nós devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, no momento eu vou botar um hino aqui para nós ouvirmos. E logo depois que nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, eu vou pedir à irmã Fernanda que ore, agradecendo a Deus por este momento, pelos recursos que têm chegado a essa casa, e que Deus continue nos abençoando para sabermos administrar os recursos que Ele tem nos abençoado. Santíssimo Deus Pai, nós adoramos, bendizemos e glorificamos o Teu nome, Pai, pela beleza que Tu és, pelos Teus cuidados, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos permitido, enquanto aqui nós estamos nessa terra. Amém. Obrigado, Senhor, pela existência desta igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada família representada aqui, Pai. Colocamos diante do Senhor neste momento, dízimos e ofertas que foram depositadas ali no Teu altar. O Senhor venha abençoar, ó Deus, venha cada dia mais, ó Pai, estar suprindo o Teu povo, e que as pessoas que irão administrar, Pai, possam ter a ciência e a certeza vinda dos altos céus, dos propósitos, dos desígnios que o Senhor tem para esta igreja e para esta cidade. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, tudo que fizermos, tudo que almejarmos, seja pelo Senhor antes aprovado. Amém. Muito obrigada, Deus, porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Obrigado pelos empregos, Deus, pelas famílias, por tudo, ó Deus, pela saúde, Pai, principalmente pelo Teu amor derramado naquela cruz. Amém. Ó Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Ainda mais um momento de oração, irmãos. Nós vamos colocar diante do Senhor os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. É o momento de nós intercedermos ao nosso Deus na oração de intercessão. Eu quero deixar aos irmãos à vontade para fazer os seus pedidos, seus agradecimentos, para que nós possamos estar orando neste momento. Alguém gostaria de algum pedido, algum agradecimento? Agradecer pelas nossas vidas, em especial, né, pastor? Graças a Deus que a gente está vivo pelo mistério de Deus. E peço oração pela minha cunhada que está hospitalizada. Que ela recupere, se Deus quiser.
Aqui no negócio? E No esporte. Vamos orar por ela. Qual que é o nome dela, irmão? Elenir. Elenice? Elenir. Vamos orar por ela. Por demais enfermos, né? Irmã Maurília. Na casa do pai, fiquei 5 meses de depressão muito forte, mas o que me fortalecia, que me acalmava, era a oração irmãs da Redonda, irmãs daqui de Maduarte, terça-feira, honra e glória do Senhor, estou aqui de pé. Graças a Deus. Eu agradeço muito. Quer que tem homens e mulheres de fé. Homens que oram e milagre acontece. E mulheres guerreiras. Mulheres que percebem. E milagre acontece. Eu já não estava nem mais andando. Perdi as forças. Mas eu estou aqui. Para glorificar essa explicação do nome do Senhor. Amém. E agradeço o pastor Silvio pelo carinho, pelo amor que teve comigo. A irmã Fernanda, o pastor Céus, a irmã Nilda, nossos pastores. Muito obrigado e Deus abençoe. A irmã está feliz, a igreja também está muito feliz. Ela não sabe a alegria que deu na hora que eu vi você vibrando ali hoje. Né? E isso é resposta de orações. E aí nós podemos ver, meus irmãos, como Deus responde às nossas orações. No momento certinho, Ele acalma a tempestade. E nós conseguimos continuar marchando. Por isso que nós devemos, como nós cantamos aqui, firmar cada vez mais a nossa fé em Cristo, que é Ele que nos conduz, é Ele que nos abençoe, é Ele que nos move em todos os momentos. Então, muito bom, viu, irmão Maurício? Vamos orar agradecendo a Deus por essa bênção e com certeza a irmã ainda vai trabalhar muito ainda para a obra do Senhor, juntamente com o nosso irmão Celso. Também vamos agradecer pela vida do irmão Celso, do irmão Maurinho, né? Que Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Isso. Eu quero agradecer pelas orações recebidas nessa semana, né? Pelas nossas famílias, nossos filhos, filhos. Hoje é aniversário da sobrinha Isabela. E pedir oração por uma sobrinha minha, Laís, filha do Israel, que está com Covid, mora em Juiz de Fora. Que a gente possa estar orando pela vida dela. E de todas as pessoas que estão presentes, né? Mais alguém? Não, não. Fortalece cada um de nós, que através das nossas orações a gente apresenta os outros, né? Amém, irmão. Também nós estamos muito felizes de ver o irmão aqui, pela graça de Deus, né? Bem, isso aqui é importante para a glória do Senhor. Alguém mais? Rafael, filho do Dudu? Vamos orar pelo Rafael, né? Precisamos mesmo, sempre lembrar do Rafael. Irmã Tânia. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. E agradecer também pelo de manhã, se o ajudar para liberar esse dia, Verdade. de aula. E Deus continua abençoando a vida deles que estão lá, abrindo as portas, porque eles que estão daqui lá para ser liberados, para fazer cirurgia, Deus possa estar agindo. E de outros lugares também, porque sabe que não é só aqui no Guacho, não. Tem outras cidades muito boas pessoas, principalmente idosos, internados, isso de uma cirurgia, não conseguiram vaga. Amém. Então, mas graças a Deus, né, eu vou dizer que Deus abençoou o meu privilégio e Amém. agradecer a Deus pela resposta das nossas orações, né, irmão, esposo, Verdade. glória a Deus. Amém. Deus vai preparando, se você chegar no lugar. Verdade. Deus sempre nos surpreende positivamente, né, meus irmãos? Como Deus tem sido bom para conosco. Isso é motivo de nós agradecermos muito a bondade do nosso Deus. Adriano. Família, né?
Bem lembrado, né? Vamos orar pelas famílias, precisamos orar bastante mesmo pelas nossas famílias. Uma bênção mesmo, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Isso é muito bom reconhecer, né? Quando a gente reconhece, Deus se agrada. Vamos, Jonas. Agradecer a Deus, né, por dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nos alegra, estar aqui com o irmão, nos sente falta de estar aqui. E pedir que Deus continue a fortalecer a vida dos irmãos, nessa caminhada. Que não desanime, mas que sejam fortalecidos no Senhor. Amém. Amém, irmãos. Quero também agradecer a Deus, né? A gente tem orado Ele muito para que Ele traga os irmãos de volta. E gradativamente, aos pouquinhos, nós estamos vendo aí hoje, pela graça de Deus, na igreja com bastante gente. Isso é motivo de nós agradecermos a Deus, porque não há lugar melhor do que se estar na casa do Senhor, né? Estamos protegidos, principalmente pelo nosso Senhor Jesus. E eu sempre gosto de lembrar, não será aqui que nós iremos. Podemos até pegar este vírus uma hora, né? Mas creio que não será aqui, nesse local, porque é um local consagrado ao nosso Deus e Ele vai nos abençoar. Você que está aí na sua casa, coloque aí diante do Senhor seus pedidos, seus agradecimentos. Com certeza, o mesmo Deus que está aqui conosco, Ele está aí no seu lar, Ele irá contemplar o seu pedido, o seu agradecimento. Então fale aí para o Senhor, ou coloque diante dele. Se quiser colocar nos comentários aí também, depois nós estaremos orando novamente por isso. Lembre-se que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos lembrar também, né, meus irmãos, pelo fim dessa pandemia, que essa segunda onda que eles estão falando tanto, não chegue aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E que logo, logo, em nome de Jesus, vamos orar para que Deus abençoe essa vacina, seja de onde ela vier, e ele sendo abençoado por Deus, ela irá fazer o efeito necessário, e isso que nós devemos orar. De onde ela vier, que o Senhor abençoe essa vacina, para que nós possamos ficar imunes, livres dessa situação, e continuarmos marchando enquanto Deus assim nos permitir. Vamos lembrar também, como bem disse a nossa irmã, lá dos hospitais, dos abrigos, dos asilos, as pessoas em situação de rua. Vamos continuar orando, né, meus irmãos? Essa semana eu pensei bastante sobre, semana passada e semana retrasada, 2 domingos que nós passamos aqui no culto, um barulho bem forte, né? No domingo retrasado foi a política, isso. Uma bagunça enorme nessa rua, que a gente teve até que fechar a porta ali. Domingo, quarta-feira, se eu não me engano, foi a chuva, né? Choveu muito forte, essas telhas fazem muito barulho. Então vamos continuar orando, meus irmãos. Para nós talvez pode ser impossível, para nós pode demorar, para achar que não vai demorar anos e anos e anos, mas para Deus é o nosso terreno. Para que nós possamos conseguir o nosso terreno. E a gente tem no terreno, irmãos, a gente tem uma mão de obra aqui. A gente pede ajuda dos nossos irmãos lá de Volta Redonda e a gente levanta um tempo aí rapidinho para a glória de Deus. Então vamos continuar orando pelo nosso terreno. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. E agora, Deus, nessa oração, Pai, nós colocamos todos os pedidos que aqui foram externados, aqueles que ficaram lá nos nossos corações, que o Senhor conhece cada um deles, Deus, os nossos irmãos e amigos também que estão conosco através da internet, Deus, que o Senhor visite cada um também neste momento, cada família aqui representada, Deus, que o Senhor abençoe as nossas famílias, Pai, uma instituição abençoada, criada pelo Senhor, mas tão atacada pelo inimigo, Deus. Abençoe, Pai, lá os hospitais, asilos, albergues, abrigos. Abençoe, Deus, aquelas pessoas em situação de rua. Deus, ajude os nossos governantes, Deus, que eles busquem do Senhor para melhor administrar o nosso país, o mundo.
Deus, livra-nos, Pai, dessa pandemia, livra-nos, Pai, deste vírus, em nome de Jesus, Pai, que aonde essa vacina vier, seja quem for fazê-la, Deus, ou se ela já está pronta, não sabemos, mas que ela seja abençoada pelo Senhor, que seja eficaz, Deus, e acessível a todo o povo, para que possamos voltar às nossas rotinas, Deus, melhores, Pai, bem melhores do que nós éramos antes de tudo isso começar, Deus. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que estão infectadas nesse momento, seja em casa, seja nos hospitais, que lá esteja o Senhor cuidando, curando, se assim for possível, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus. Também, Pai, nós pedimos lá pelos hospitais, os recursos que precisam chegar, por todos os profissionais de saúde, Deus, que carecem das Tuas misericórdias. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Senhor, Pai. Também, Pai, lembrando dos nossos irmãos que aqui não estão nesta noite, que possam estar ainda em alguma dificuldade, Deus, para estar na tua casa, seja ela qual for, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações, Deus, para que possamos cada vez mais, Deus, estarmos juntos aqui como um só corpo, unidos na mesma unidade, no mesmo objetivo, Deus, que é continuar proclamando a tua palavra, Deus. Obrigado pelos irmãos visitantes que estão conosco nesta noite, Deus, pelas famílias que eles representam, que o Senhor possa estar abençoando-os, Pai. Glórias, honras e louvores nós sempre daremos ao Senhor. E também, Pai, agradecemos pelas respostas de orações que o Senhor tem nos dado, Deus, como a nossa irmã Maurília. Que alegria, Deus, que alegria da tua igreja ver a nossa irmã que vem, Pai, recuperada para a glória do teu nome. Também nós agradecemos ao Senhor pela vida do Celso, Pai, que tanto carinho, com tanto zelo, cuidou da nossa irmã, como ela mesma acabou de reconhecer, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, também pela vida do Mauro, Deus. Muito obrigado por essa família, Deus. Que o Senhor continue os abençoando. E que também, Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as famílias dessa cidade, que a tua bendita palavra, Deus, venha alcançar cada lar dessa cidade, que as pessoas possam ter, Deus, a oportunidade de escolher Jesus, de escolher a vida, de escolher a vida eterna, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos agora ouvir a bendita palavra do Senhor. Hoje o nosso pastor Celso estará com a responsabilidade de transmitir aquilo que Deus já falou ao seu coração. Então, que Deus abençoe o pastor. Mais uma vez, muito boa noite aos irmãos. É um prazer, uma alegria, como sempre, uma vez por mês nós passamos aqui para rever aos irmãos, para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Aqueles que nós não conhecíamos ainda, nosso prazer, nossa alegria em conhecê-los. O restante nós já conhecemos, talvez a irmã, não sei se eu me lembro dela, mas é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Hoje nós vamos, falei com o pastor Silvio, a nossa igreja, como toda igreja, ela tem uma missão deste mundo de servir as sociedades. E esse mês a nossa igreja lá em Volta Redonda, ela buscou, nós pregamos lá, estamos pregando todos os domingos sobre as carências das sociedades contemporâneas. E a igreja tem essa missão de visualizar as carências das sociedades e buscar na palavra de Deus aquilo que realmente possa efetivamente ajudar. Não há ajuda tão principal, tão primordial como a ajuda de Deus para as necessidades humanas. Por isso, a missão da igreja é essa. E hoje nós vamos então compartilhar com os irmãos um desses textos
ou seja, uma dessas necessidades que nós já passamos lá por Volta Redonda, nós já falamos lá sobre a primeira necessidade da sociedade que nós visualizamos para esse mês, é o tempo para Deus. Qual é o tempo que as pessoas, as sociedades têm dedicado a Deus? Uma segunda palavra que nós também proferimos naquela comunidade foi sobre o tempo que as pessoas têm dedicado a cuidar do seu lado espiritual. Nós somos seres compostos de um lado físico, de um lado espiritual. Qual é o tempo que os homens do mundo têm usado nesse tempo para cuidar do seu lado espiritual? E hoje nós vamos focar aqui uma necessidade das sociedades contemporâneas, pós-moderna, que é o tempo para a família. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro das leis, Deuteronômio, no seu capítulo número 6, e nós vamos então estar passando por esse texto, por essa palavra de Deuteronômio, capítulo número 6. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos usar muito esse próprio texto. O pastor Silvio nos fez a gentileza de projetar os outros textos para que a gente ganhe um pouco de tempo e tenha um tempo maior de exposição da palavra. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler os de 1 a 9 aí da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo número 6. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos diante do Senhor em oração mais uma vez, nesse culto, agora pedindo que o Seu Espírito Santo nos ilumine para o perfeito entendimento desta palavra, dos Teus propósitos para esta palavra, nós que aqui estamos para recebê-la, e a mim, Senhor, que me coube a grande responsabilidade de passá-la da parte do Senhor. Me abençoe para isso, Senhor, para que as minhas palavras estejam absolutamente limitadas aos Teus propósitos. Eu te peço por isso em nome de Jesus. Amém. Como nós vamos discorrer todo o texto, nós vamos ler somente os versículos número 5 até o 7. 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos ler juntos 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Os irmãos podem se assentar, por favor? Esta foi uma palavra, meus irmãos, dada por Deus através de Moisés, à nação de Israel, quando ela se preparava para transpor o Jordão, para entrar na terra prometida, a Canaã prometida por Deus ao seu povo. E Deus então, aquele povo se preparando para entrar numa terra de deuses pagãos, de pessoas com diversos tipos de religiosidade. Então Deus tocou o coração da nação de Israel para que ela então pedisse a Moisés que novamente lhes ensinasse as leis do Senhor, para que, fortalecido nas leis do Senhor, eles pudessem então cumprir ali tudo que Deus tinha determinado para eles, que eles não se contaminassem com os cultos pagãos que se praticavam comumente naquele lugar. Então esse é o contexto onde Moisés reúne então a nação de Israel e faz aqui a recordação de todos os mandamentos que Deus já lhes tinha dado lá no Monte Sinai. E essa parte exatamente é uma parte de fundamental importância
porque aquela nação estava chegando ali com as suas famílias sendo inserida no meio daquelas nações. Então esse foi um ensino em destaque para aquele povo. Evidentemente a Bíblia não foi escrita somente para os judeus, a Bíblia foi escrita para os homens, para o mundo, para todos nós. Ela é a revelação de Deus para todos os homens. E essa palavra então nós vamos aplicá-la no tempo presente, nas sociedades pós-modernas, com referência ao tempo que as famílias têm se dedicado em ensinar os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus para a sua descendência. Nós podemos avaliar rapidamente aqui, será que a sociedade moderna tem usado um tempo adequado para ensinar seus filhos a lei do Senhor? Isso precisa ser relembrado, exortado, precisa ser ensinado constantemente para nos motivar, para nos exortar a tratar esse tempo junto às nossas famílias. Então eu quero, a proposta aqui hoje seria nós vermos à luz desse texto, primeiramente, as razões que nós temos para checar o tempo de ensino das coisas de Deus para a nossa família. Uma segunda coisa que nós podemos ver à luz desse texto é a didática, ou seja, é a metodologia que Deus ensinou para ensinar nossos filhos. Ninguém melhor do que o nosso Deus para passar as suas metodologias para ensinar. E nós devemos seguir essas metodologias exatamente. E uma terceira proposta, qual é o fruto disso? Qual é a consequência disso, né? O pastor Silvio já está projetando, de nós dedicarmos esse tempo aos nossos familiares. Ok, meus irmãos? Amém? Então vamos começar pensando sobre as razões para criarmos o tempo para ensino dos estatutos divinos às nossas famílias. Sabemos nós que tempo é algo absolutamente administrável. Nós, se formos escolher tempo, nós não vamos ter tempo para nada. Hoje, aliás, o dito popular hoje é, como é que é correria? A correria está aí ofuscando o tempo. Nós não temos tempo para nada. Mas nós precisamos administrar os tempos para aquilo que nós colocamos como prioridade para a nossa vida. O nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa vida, enfim, no total, e, principalmente, Deus e a nossa família. Se nós não cuidarmos, irmãos, como nós vemos ou estudamos a primeira palavra lá na nossa igreja, nem tempo para Deus nós não vamos encontrar. Então, isso precisa ser administrado. Então, eu quero chamar essa aqui, as razões que temos de criarmos. Nós temos que criar esse tempo para ensino dos estatutos divinos aos nossos familiares. Os versículos iniciais do capítulo 6 de Deuteronômio nos fala as razões que nós temos para isso. Observem o versículo número 1 do capítulo 6, uma das primeiras razões, é a primeira razão que nós temos aqui para criar esse tempo. Veja o que o versículo nos diz. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Quem é que mandou cumprir esse mandamento, meus irmãos? Deus Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso determinou, mandou que nós cumpríssemos esses mandamentos. Então, isso aí nós temos a razão, porque o nosso Deus é que nos ensinou isso. Eu não posso reter algo que Deus me ensinou. Eu preciso multiplicar isso. E se Deus foi tão misericordioso comigo, que me ensinou mandamentos para que eu tenha uma vida feliz, por que é que eu vou colocar um ponto final nisso? Então eu preciso criar esse tempo para multiplicar isso, passar aos nossos filhos.
Então, a primeira razão que nós temos para criar esse tempo é que nós fomos ensinados neles para os cumprir nos nossos habitats. Israel estava preparando para possuir o seu futuro habitat, que era a Canaã de Deus. E lá ele deveria praticar esses mandamentos de Deus. E, evidentemente, ensinar os seus filhos. Então, aqui está a primeira razão. Eles são ensinados a nós diretamente por Deus para que nós o cumpramos em nosso habitat. Lá na sua casa, na minha casa, nós precisamos então criar esse tempo para passar esse mandamento que Deus nos determinou. Segunda razão que nós temos, o versículo número 2. Acompanhe comigo. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha só, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Então aqui está o objetivo de Deus para esse ensino para nós. Os objetivos de Deus para as nossas famílias. É que nós, cumprindo esses mandamentos, esses estatutos, que é ordenado por Deus, e passando ao teu filho, e ao filho do teu filho, aqui ele parou nos nossos netos, né? Mas não vamos parar, porque nós vamos ter, naquele tempo, talvez, estava limitado ali a isso aí, mas com certeza nós temos outros descendentes nossos que devemos fazer isso. Por quê, irmãos? O objetivo de Deus é grandioso. Observe o final dos versículos dizendo: todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, que nós tenhamos uma vida longa, uma vida feliz, uma vida duradoura. Isso é cumprir os mandamentos de Deus. E uma coisa importante que nós sabemos, estatisticamente falando, que o ensino mais eficaz, aqui nós temos um profissional do ensino, é aquele que também faz o visual, o exemplo, o ensino audiovisual. É aquele que nós ensinamos fazendo. O melhor professor é aquele que ensina fazendo. Confere aí. Nós que estamos aqui do interior sabemos quantas coisas nós aprendemos vendo nossos pais fazerem. Hoje eu tenho lá a felicidade de mexer lá com gado. E eu, quando aprendi isso, eu era aí de 8, 7, 6 anos. E eu me lembro de tudo que eu aprendi olhando o meu pai fazer. Você também foi assim, Afonso? Exatamente. E outros aqui que eu não conheço. Então, irmãos, se nós praticamos os mandamentos de Deus na nossa família, com certeza é um ensino altamente valioso. Nós não podemos querer que nossos filhos aprendam algo que nós não fazemos. Então isso é crucial para esse ensino. Mas a terceira razão que nós temos aqui para aplicar isso, versículo número 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está dizendo aqui que a proporção que nós cumprirmos os mandamentos de Deus no seio da nossa família, no habitat nosso, olha só as bem-aventuranças que nossa família tem aqui como promessa de Deus. Olha as promessas de Deus no versículo, meus irmãos. Para que bem te suceda, assim diz o Senhor, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, se referindo lá a Canaã. Então isso aqui é sim uma resultante de sucesso na nossa família,
onde o nosso habitat cumpre os mandamentos de Deus, capitaneado pelo papai e pela mamãe. Isso é infalível, irmãos. Não tenhamos dúvida disso. Então é nossa responsabilidade. Essas são as razões. Muito bem. Dando as razões, os objetivos que Deus tem para isso, que nós sejamos bem-aventurados, felizes, tenhamos sucesso na nossa vida e extensivamente em nossa família, nós vamos ver agora a metodologia de Deus para que nós criemos o tempo. Isso. Metodologia e tempo para ensino dos estatutos divinos às nossas famílias. Temos que criar tempo, né? Agora, aproveitar o tempo com um método, com uma forma de ensino orientada pelo próprio Deus. Então, vamos acompanhar os versículos aí seguintes que ele nos fala aí, nos colocando como instrutores. Veja o versículo 4, como é que Deus nos orienta para ensinar nossos filhos. Estas palavras que hoje te ordeno, aonde elas deverão estar, meus irmãos? No teu coração. Está escrito aí? Estas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração. Então, o método de ensinar nossos filhos a palavra de Deus é que eles vejam que a palavra de Deus não está somente nos momentos que nós falamos, que lemos a Bíblia, mas ela está no nosso coração. Todos nós sabemos que o coração é o centro das emoções, é o centro das atitudes do homem. Tudo que procede, tudo que nós praticamos procede do nosso coração. Se nós temos um coração carregado de malignidade, de perversidade, com certeza nosso produto vai ser disso. Mas quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a nossa produtividade vai ser espiritual, vai ser do lado de Deus. Então essa é a didática inicial de Deus. Olha, você quer ensinar a palavra para os seus filhos? Faça com que eles vejam que você a tem no seu coração, que ela está absolutamente em primazia na sua vida, nos seus atos, nas suas atitudes. Nossos filhos sabem ver isso, irmãos. Nossos filhos, pequenos, por que sejam, eles sabem perfeitamente o que está no coração do papai e da mamãe. Concordamos com isso, irmãos, ou não? Com certeza. Então, quando ele visualizar a palavra do seu coração, ele vai ter outra visão da palavra. Uma segunda metodologia que Deus nos passa, veja o versículo seguinte, o 5. Não, é 5 mesmo que eu falei, não é isso? Ok. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem de nós aqui gostaria que nossos filhos amassem a Deus? Todos nós. Não vou pedir para ninguém se manifestar. Eu sei que o coração de todo pai, o anseio maior do coração de um pai que conhece a Deus, é que seu filho ame a esse Deus. Agora, para que eu queira que o meu filho ame a Deus, ele precisa ver em mim alguém que também ame esse Deus. É ensinar fazendo. É a metodologia de Deus. Às vezes nós ficamos, a pastor Silvio participou muitos anos da nossa igreja, e a gente às vezes comentava entre nós ali o motivo de oração, não crítico. Muitos pais às vezes chegam na porta da igreja, deixam seus filhos, entregam lá para a igreja e vão para outros lugares fazer outras coisas, jogar bola e tudo mais. Isso é uma didática correta, irmãos? Não é, com certeza. Os nossos filhos têm-nos como pessoas admiradas. Nós somos os heróis dos nossos filhos. E eles vão querer fazer aquilo que nós fazemos. Então isso é que Deus está ensinando. Mas ainda continuando Deus, vamos ver o versículo número 6, o outro método. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Isso aí nós já falamos, tá certo? Veja o verso 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o quê? O único Senhor. Nossos filhos precisam ver isso em nós, irmãos queridos. Que nós temos um único Deus e um único Senhor. Porque nós olhamos os mandamentos aqui, se você ler o contexto anteriormente a esses versículos, vai dizer lá que há um só Deus e Senhor, e que nós devemos amar somente a um Deus, e que nós não devemos fazer para nós outros deuses, e nem prestar cultos a eles. Você pode ler, está tudo aqui no capítulo 4, 5, 6 de Deuteronômio. Então nossos filhos precisam ver essa definição em nós, no versículo número 4. Deus dizendo: ouve, nação de Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Único Senhor. Nós precisamos, irmão João, passar isso para os nossos filhos. Que eles vejam em nós que nós tememos ao único Deus, porque só existe um Deus único, eterno, sempiterno, preexistente, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Um Deus que não precisa de auxiliares, porque Ele é tudo em todos. Então nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. O pastor Silvio já projetou o texto aqui de Josué, o grande líder da nação de Israel pós Moisés. Quando ele entrou com aquele povo para a nação de Israel, que colocou cada tribo nos seus lugares, ele reuniu os líderes e deu aquela palavra que nós demos. Vocês hoje devem definirem a que Deus vocês servirão. Se serão os deuses que serviram os nossos pais no passado, ou o Deus único. E Josué diz lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso é a didática de Deus. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que esse Deus único é o nosso Senhor. E o tempo para isso, meus irmãos? Nós vamos ver aqui o versículo número 6, já falamos aqui o quê? O versículo número 7. O que nos diz esse versículo como didática, em forma de ensino? Tu, olha só, pronome bem pessoal. Tu, papai, pais, mamãe, tu. O que tem que fazer? Inculcar. A gente às vezes olhava e sabe, mas inculcar, o que é isso, não é? Vem exatamente daquela raiz de culpa, ou seja, a cabeça, dentro de você. Inculcar. Ou seja, colocar dentro do centro de decisões dos nossos filhos o quê? Inculcar. Tu inculcarás a teus filhos, no futuro, né? Porque a missão da frente, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quanto tempo que Deus sugere aqui que nós inculquemos os mandamentos divinos na cabecinha dos nossos filhos? Podemos calcular, irmãos? Vamos olhar o versículo novamente? Assentado em tua casa. Estamos assentados com os nossos filhos? Vamos utilizar esse tempo para o quê? Falar de Deus para eles, de Jesus, da sua palavra. O que mais? Vamos acompanhar junto aí. Andando pelo caminho. Se nós estamos caminhando com os nossos filhos, nossa família, nós devemos estar trabalhando para colocar na cabeça deles os mandamentos divinos. O que mais? Ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, todo o tempo que nós tivermos de oportunidade de estar com os nossos filhos, nós devemos estar aproveitando esse tempo para inculcar as coisas de Deus na cabeça dos nossos filhos. Essa é a metodologia de Deus. E nós olhamos para a sociedade, irmãos.
Será que os pais estão assentados na mesa com seus filhos? Será que os pais estão indo lá, ainda na beira da cama do seu filho, preparando para dormir, para além de beijá-lo, deixar uma boa noite e dizer: Jesus te ama, filho. E você precisa conhecer esse Jesus, como o papai conheceu e é feliz, mamãe. Levantou. Vamos falar, enquanto estamos lá preparando as crianças para a escola e correndo ali, vamos falar de Jesus, filho. Jesus vai te abençoar hoje na sua escola, tá? Você vai ser protegida, você não vai sofrer bullying, porque o Espírito de Deus está com você. Deus diz que quando nós confiamos nele, ele é o nosso escudo, ele nos guarda. Então isso é criar tempo, irmãos, que nós não temos, que nós julgamos não ter, mas temos. Porque hoje, irmãos, me desculpe, não, é a realidade nossa. O primeiro despertar, nós vamos verificar a nossa rede social. Vamos ver se tem algum WhatsApp urgente aqui, se tem algum Instagram urgente e tudo mais. Será que Deus está dizendo que primeiro seria falar de Jesus para os nossos filhos? E quando nós não vamos lá na caminha deles, no deitado, dormir, eles vão procurar o sono em quê? No WhatsApp. Porque não tem ali uma conversa com o papai, com a mamãe. Nós quebramos, nós criamos barreiras para isso, irmãos. Nós cedemos às modernidades do mundo. E nós deixamos de estar à beira da cama dos nossos filhos, antes que eles durmam. Que a gente faça aquela oração para que Deus lhe dê um sono de paz. Os meus irmãos estão aqui, eu tenho aqui a Adriana, tenho a Dilce, tem mais irmão aqui. Vocês se lembram? Papai e mamãe, do jeito deles, principalmente a mamãe, ia sempre na nossa cama e fazia lá uma oração do jeito deles ainda. Durma com Deus. Durma com Deus. Nós nos lembramos disso. Você lembra dela? Será que as sociedades atuais estão praticando isso? Se isso hoje, eu tenho 70 anos, eu me lembro disso, como se fosse hoje, os nossos filhos também não são diferentes. Eles vão lembrar o que eles ouviram de nós, ou deixaram de ouvir, no final, no início do seu sono. Precisamos criar tempo para isso. Precisamos quebrar barreiras que nós criamos. Da parte de Deus ela não existe. Está aqui. Cumpram, ouçam, creiam, pratiquem e ensinem. Para que vocês tenham uma família bem-sucedida. Que tudo seja bom. E versículo 8 e 9, ainda da didática. Veja comigo aí. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. O que diz esse versículo, meus irmãos queridos? Vamos aqui rapidamente, eu não tenho tanto tempo para prolongar aqui, mas aqui ele estava se dirigindo a um costume atual, se dirigindo aos judeus, que deveriam ter como didática de ensino aos seus filhos, colocar a palavra, a lei, partes da lei, amarradas nessa altura do braço e também no meio da sua testa. Chamava-se isso filactérios, que eram caixas em forma de cubo, aonde os judeus colocavam ali pedaços da lei, no seu braço e na sua testa. E nos umbrais das portas, nos portais,
como lembrança do que Deus tinha feito por eles, quando eles foram libertados da escravidão do Egito e receberam essa lei, para que seus filhos tivessem bem destaque a lei deles. Os judeus modernos usam não os filactérios, mas hoje caixas não de couro. Os filactérios era caixa de couro, porque naquele tempo não tinha recursos. Os judeus atuais ainda usam caixas de metal ou um saquinho de couro, que eles penduram lá, dessas cópias da lei, nas ombreiras das suas portas. Hoje eles chamam isso, lá na palavra hebraica, de mezuzá. Ainda é usado. Os judeus até usavam isso no tempo de Jesus. Os irmãos conhecem os textos que Jesus deparou com isso, e que os judeus, no momento de oração, usavam os filactérios. Como eles queriam destacar bastante na oração, eles começaram a largar aquelas fitas que eles amarravam os filactérios para chamar mais atenção. E Jesus os criticou por isso. Eles estavam chamando a atenção mais para eles do que para a própria oração. Só para completar isso aqui. Irmãos, aplicando isso para a nossa vida, nós não usamos mais filactérios. Nós temos hoje não somente a lei na Bíblia, mas nós temos toda a revelação de Deus na Bíblia. Então hoje nós temos a palavra de Deus como memorial a ser praticado nas nossas famílias. Não precisa amarrar a palavra de Deus na nossa testa, mas não custa nada colocar um versículo na tampa da geladeira. Hoje nós temos o imã, né? Que às vezes nós colocamos na bobadinha lá, o telefone da pizza, o telefone do gás, é isso que a gente usa? Será que não seria bom também a gente usar lá uns imãzinhos colocando os versículos bíblicos? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer, ainda que morra, viverá. E um dia desse, um filhinho vai olhar: ô papai, que é isso aqui? Ainda que vê, que morrer, viverá. Nós vamos ter a oportunidade de explicar para eles o plano de Deus completou. Qual é o memorial que Jesus confirmou no novo pacto de Deus com o homem, que é o Novo Testamento? Pelo sangue, não de cordeiros, mas o sangue de Jesus. Eu separei 2 textos para nós. O pastor Silvio, você projetou para mim? Ah, sim, por favor. Jesus ensinou sobre isso, irmãos. O memorial que nós podemos ter na nossa casa, para que nossos filhos aprendam isso, é Mateus 7, 24 e 25, que nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e o que mais, meus irmãos? E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que ela não caiu, meus irmãos? Porque fora edificada sobre a rocha. Será que Jesus está falando sobre a construção de uma casa, irmãos? Não é, não. Ele está falando sobre a construção da nossa família, que ela precisa estar sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Jesus, ele estava ensinando isso. Todo homem que é o chefe da família, que diz o texto aqui, para que ele construa a sua família sobre a rocha. Olha aí as nossas atribuições, irmãos, no início do versículo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. O ensino através do exemplo, do fazer. O meu pai me ensina palavras que ele pratica. O meu pai ensina preceitos que ele pratica. Isso é infalível, meus irmãos.
Nossos filhos poderão até não se converterem e demorarem um pouco mais, mas eles têm uma certeza, que o papai e a mamãe estão certos. Eu ainda continuo errado. Você crê nisso, meus irmãos? Pode crer que é verdade. Então, todo homem prudente, o texto diz aqui, todo homem que ouve e pratica a palavra é comparado a um homem prudente, cuidadoso, criterioso na construção da sua família. Nós precisamos praticar essa palavra. E ele continua dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o que, meus irmãos? A fragrância do seu conhecimento. Fragrância, nós sabemos, é um perfume perceptível. O conhecimento de Deus, irmãos, ele tem fragrância divina, ele tem fragrância do céu. E quando nós, como diz o texto aqui, manifestamos o conhecimento de Deus, os nossos filhos sentirão essa fragrância em nós. E nós olhamos para a nossa sociedade com muita tristeza, irmãos. E muitas vezes os filhos percebem outras fragrâncias dos pais. Não é uma realidade da sociedade, irmãos? É. Não percebem o cheiro de Cristo, o cheiro do céu, mas percebem uma fragrância que nós não queremos para os nossos filhos. Temos para cuidar da nossa família. Deus nos deu essa família. Ela é responsabilidade nossa. Mas eu quero completar o texto de 2 Coríntios 2, 14 e 15, que Deus explica que fragrância é essa do conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom o que, irmãos? Perfume de Cristo. Tanto para os que são salvos, como dos que se perdem. O perfume de Cristo não faz bem para aqueles que não amam a Deus. Mas para aqueles que amam a Deus, ou que têm o coração ainda aberto para vir a amar, é o melhor perfume que existe, irmãos. E esse perfume tem que dar no papai, no vovô, no bisavô, na bisavó. Nós já somos bisavós, graças a Deus. Eles precisam ver o perfume de Cristo em nós, irmãos. Isso é didática de Deus para ensinar nossos filhos. E com tristeza, nós sofremos juntos com a juventude atual, que em sua maioria, irmãos, sem sentido crítico, mas sentido de lamentar, de chorar no coração, a fragrância de coisas horríveis nos seus próprios olhos. Como igreja, irmãos, vamos continuar lutando com isso, né, pastor Silvio? Sem nunca nos esmorecermos, para que todos comecem a trabalhar, para que o seu lar, o seu eu, o seu condição de chefe de família, seja sempre esse aroma de Deus, o perfume de Cristo, lá nas nossas casas. E eu concluo, meus irmãos, isso, vamos concluir? Mas o terceiro ponto, eu queria só aqui para a gente citar aquele texto, o último, Silvio. As consequências do tempo dedicado ao ensino dos estatutos divinos às nossas famílias. O que é que nós vamos colher com isso? Deus não deixaria sem mostrar aqui o que é que nós vamos colher se nós criarmos esse tempo. Se nós usarmos a didática de Deus para ensinar nossos filhos, fazendo primeiro.
cumprindo primeiro os mandamentos, sendo o perfume de Cristo lá na nossa casa. Isso com certeza tem frutos. Nós já vimos aqui no texto de Deuteronômio que nós seremos bem-sucedidos juntamente com as nossas famílias. Mas eu separei o texto dos Salmos 128, que descreve isso de forma... Nós vamos projetar o texto aqui, se você quiser acompanhar na projeção. É o fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação de criar nossos filhos nos estatutos divinos. O Salmo 128, de 1 a 4, ele diz que nós viveremos as bem-aventuranças divinas dentro dos nossos lares. Bem-aventurança nós sabemos que é interpretado por mais que feliz. É uma felicidade acima do que nós conceituamos feliz, porque ela vem de Deus. Então, quando nós rompemos as barreiras, meus irmãos, e adotamos esses critérios para ensinar os mandamentos de Deus aos nossos filhos, nós vamos viver essas bem-aventuranças que o salmista descreveu de forma tão maravilhosa. Os irmãos acompanham comigo dizendo, ou seja, observando: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e o que mais, meus irmãos? Anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que, primeiro, teme ao Senhor, as leis do Senhor. Eu não posso deixar de cumprir as leis daquele que eu tenho temor. Temor não é medo, irmãos, é reverência, é conhecimento do Deus que nós conhecemos, da sua justiça, da sua perfeição, da sua santidade. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem a bem-aventurança do resultado no seu lar, a resultante disso na sua casa. Do trabalho das tuas mãos, o quê? Comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Quem está dizendo isso aqui, meus irmãos? É Deus, é palavra de Deus. A nossa parte é andar nos caminhos de Deus e temer. Então, nosso lar, com certeza, nós vamos ter ali um pai que dignamente trabalha com seus braços e tem um coração tranquilo de olhar na sua mesa e dizer, olhar na sua casa e dizer: isso é fruto do meu trabalho digno. Trabalho digno nunca é causa de vergonha, não é assim mesmo, meus irmãos? É razão de orgulho. Mesmo que seja um trabalho mais humilde que você pratique na sua vida, mas ser um trabalho digno, ele é abençoado. Ele é digno. Então, das tuas mãos comerá. Aliás, ele é mandamento de Deus. O que Deus disse para o homem depois que ele pecou? Você vai para o mundo agora, e você agora, para comer, terá que fazer o quê? Trabalhar. E suor, e cansaço, para você ter justo alimento. Então, esse é o princípio de Deus. Feliz será e tudo te irá bem. Olha só o restante. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. O que é uma videira frutífera? Sabemos que a videira é a uva, né? Você vê um raminho frágil, ela está ali sustentando cachos, né, João? Muitos cachos carregados de uvas. É uma produtividade imensa. Hoje nós tivemos a alegria de chegar no sítio, olhamos um pé de jabuticaba lá, a gente não vê o caule aí, só vê jabuticaba. Aquilo é uma videira frutífera. Ela produz muito. E esse homem bem-aventurado é aquele que olha para sua esposa no interior da sua casa e a vê como uma videira frutífera. Alguém que produz incansavelmente, atendendo às necessidades de todo mundo. Isso aqui não é um texto feminista ou machista, não, irmãos. É palavra de Deus. O trabalho mais nobre de uma família está exatamente numa mãe, numa esposa frutífera. Porque assim diz o Senhor. E, consequentemente,
o que vai acontecer com os filhos? Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, os filhos oriundos de uma mãe que é uma videira, de um pai que teme ao Senhor, é como se fosse aquele broto promissor de uma oliveira, que vai gerar uma árvore e vai gerar muitos frutos de oliva, de frutos nobres. Em outras palavras, irmãos, é um filho que vai trabalhar para crescer e viver como um cidadão digno. Da mesma forma que ele viu o seu lar feliz, ele vai querer criar o lar feliz. É o brotinho daquilo que tem a genética do que é bom. Um pai que teme ao Senhor, que pratica. Uma mãe que é como uma videira frutífera, só pode produzir brotos promissores de pessoas que buscam vida com dignidade. E ele conclui de forma poética: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você vê essa palavra aqui como para você hoje, irmãos? Veja que aqui é uma promessa futura. Ele narrou aquele que já fez e foi um bem-aventurado. E agora ele está dizendo: olha, creiam, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma palavra para nós, para as famílias desse tempo, que não estão tendo tempo para temer ao Senhor, que não está tendo tempo por causa das correrias, de dedicar tempo de criar os seus filhos na presença de Deus. Então essa é a importância, irmãos, o compromisso, a missão da igreja de passar para o mundo que o mundo precisa voltar para Deus. As nossas sociedades contemporâneas estão com a carência de tempo para Deus, de cuidar da sua vida espiritual e de cuidar da sua família para ensinar-lhes os caminhos de Deus. Vamos orar pela nossa sociedade, irmãos? Vamos orar por nós? Eu não quero perguntar se você tem alguma dificuldade em praticar tudo isso que Deus falou aqui. Sabe por que eu não vou perguntar? Porque eu creio que você tem, como eu tenho. Então eu creio que todos nós precisamos orar por nós mesmos aqui, para que nós sejamos o exemplo disto, para que não só nossos filhos vejam-nos com esse testemunho, mas que a sociedade que olha para nós como igreja de Jesus, veja em nós testemunhos de pessoas que ensinam fazendo. Então, se você acha que deve fazer alguma coisa mais para a sua família, dedicar mais tempo à sua família, fica de pé e vamos orar juntos por isso aí. Ou o seu tempo está satisfatório para a sua família, você já pratica tudo isso na sua família? Com certeza, eu creio que não. Vou pedir a Nilda que ore por isso nesse momento, por todos nós, a minha esposa, nos entregando nas mãos de Deus, para que Deus nos use como testemunho deste mundo, ou para este mundo. Soberano Deus, eterno, amado Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, por esse momento tão precioso, Pai. Quando, Deus, nós fomos confrontados com a tua bendita palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos realmente administrar o nosso tempo, Pai. Para que possamos, ó Deus, dedicar mais às coisas do Senhor. Amém. Buscar as coisas do Senhor e inculcar, Deus, na mente dos nossos filhos, da nossa geração. Amém. Ó Deus, isso é responsabilidade nossa, Pai. Nós acabamos de ver agora na tua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajuda, Deus, a obedecer os teus mandamentos, Pai. Ó Deus, nos ajuda a te amar de todo o nosso coração.
realmente exalar o teu perfume. Amém. Muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cumpridores desta palavra. Obrigado por cada vida presente aqui, por cada família representada. Amém. Obrigado, Deus querido, pela existência desta congregação. Obrigado, Deus. O Senhor continua abençoando aqui os teus servos. Amém, Deus, amém. Para que eles também, Deus querido, estejam testemunhando do Senhor aqui neste lugar. Amém. Obrigado, Deus, por tudo. Louvado seja. Glorificado, exaltado seja o teu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Despeça-nos, ó Deus, com a tua paz. Nos leve, Deus, para os nossos lares, guardados e protegidos por ti. Amém. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pastor Silvio, muito obrigado aí pela alegria de nos conceder estar mais uma vez com vocês, pela ajuda aí no computador. Irmãos, não desanimemos. A tarefa parece difícil, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que quer que nós confiemos nele e ele vai nos ajudar a criar nossos filhos na presença de Deus. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Então nós estamos encerrando nosso culto. Alegria, mais uma vez, de ver os irmãos aqui conosco nesta noite. Pode ter certeza, irmãos, que Deus também se alegra muito de vê-los aqui para cultuar o nome do Senhor. Só um aviso, irmãos, dois na realidade. Quarta-feira teremos aqui o nosso culto de estudo da palavra, de oração. Os irmãos estão convidados a estarem conosco, quarta-feira, 19 horas. E também um lembrete aos irmãos, no mês passado, irmãos, nós conseguimos abençoar 2 famílias com a nossa cesta, que nós falamos aqui, a cesta do amor. Então, uma família lá no Batatal e uma família lá na Vila Cruzeiro foram abençoados através dos irmãos aqui dessa igreja. Então, lembra os irmãos, puderem trazer o seu alimento, aquilo que Deus colocar aí no seu coração, para que possamos continuar abençoando. Tem muitas famílias aqui precisando de um alimento. Amém, meus irmãos? Terça-feira, alguém puder ir? Verdade. Terça-feira nós teremos o nosso culto lá na congregação rural, no sítio do pastor. Os irmãos que quiserem estar lá conosco, vai ser 6 ou 7? 6h30. Então, os irmãos que quiserem estar lá conosco, nós estaremos saindo daqui mais ou menos às 5h30, 15 para as 6 mais ou menos. Os irmãos que quiserem ir, falem conosco. A gente vai em sistema de carona aí. Amém, meus irmãos? Vamos falar para continuar aquela obra, que Deus tem propósito para aquela obra, não temos dúvida disso. Então vamos em paz. Vamos encerrar cantando aquele pedacinho do hino que nós sempre cantamos no finalzinho do culto, irmãos. E que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Tenha uma boa semana de paz, de tranquilidade. Lembre-se do que nós aprendemos aqui hoje. Vamos tirar tempo para Deus, vamos tirar tempo para a nossa família. Isso, com certeza, trará consequências eternas para todos nós. Você também na sua casa, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Você, meu irmão querido, continue firme na fé em Cristo. Assim que você sentir o desejo no coração, venha para estar conosco, cultuar ao nosso Deus, porque Ele se alegra muito com a sua igreja, cheia de pessoas crentes em Cristo Jesus. Em tua vida este dia que o meu Pai me deu, sombras e certidões, alveja o céu, ó Jesus bendito, se comigo
a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos em paz, irmãos. Que Deus nos abençoe. Uma oração silenciosa e estaremos encerrando. Isso aí.